Olá, começa agora mais uma edição do telejornal da FEComércio TV. A TV digital da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Você vai ver nesta edição: aquecimento global. Como o varejo pode se tornar um agente minimizador desse problema. As últimas notícias do mundo econômico no resumo da semana. Na entrevista especial, vamos saber das políticas e projetos da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Tudo isso agora na FEComércio TV. De acordo com a ONG WWF, no ranking de países em desenvolvimento, o Brasil ocupa o 4º lugar em emissão de gás carbônico, responsável pelo aquecimento global. Segundo a estimativa da organização não governamental, em 2015 o mundo deverá investir 160 bilhões de dólares para minimizar os efeitos causados pelo CO2 na mudança do clima. E qual a responsabilidade do varejo? E como ele pode tornar-se um agente minimizador? É isso o que você acompanha agora em nossa reportagem. Desde o início do século passado, a industrialização aumentou a emissão de gases na atmosfera. Hoje, o preço a se pagar por tanto desenvolvimento é a mudança no clima. E nos últimos anos, a gente vem observando de maneira muito sistemática a elevação da temperatura, exatamente porque quando os raios solares chegam, ultrapassam essa atmosfera, o calor fica retido nas camadas mais baixas, elevando a temperatura de uma forma artificial. Esse é o chamado aquecimento global. O trânsito é um personagem importante nessa história. Responde por 12% de todas as emissões e não prejudica apenas o meio ambiente. O trânsito não é bom para ninguém, né? Então, quando a empresa... Por que as empresas precisam fazer projetos de mobilidade? Porque, primeiro, que ela vai ter redução de custo, e segundo, ela vai ter um impacto gigantesco dentro do trânsito. E o trânsito é ruim para elas também. As pessoas estão paradas no trânsito e não estão consumindo. Os funcionários não estão produzindo, chegam estressados, ninguém aguenta a poluição que se tem, né? É um problema. É um problema sério. A solução para esse e outros problemas relacionados ao aquecimento global também está ao alcance do varejo. Na medida em que o varejo compra dos seus fornecedores, ele pode, junto ao fornecedor, demandar para que os processos produtivos do fornecedor reduzam o consumo de energia, reduzam o consumo de água, reduzam o uso de matéria-prima e faça um diagnóstico de quanto de carbono está emitindo cada uma das empresas da cadeia produtiva para gerar programas de combate ao aquecimento global. O varejo, nesse sentido, para frente, junto ao consumidor, ele educa. Para trás, junto à cadeia produtiva, ele não apenas educa, mas ele pode demandar da cadeia produtiva ações de conhecer as emissões e combater as emissões. O consumidor está atento a essa questão. Prova disso é o aumento da demanda por produtos ecologicamente corretos. O nosso desafio hoje é fazer com que 68% dos consumidores que já manifestam preocupação com a questão ecológica tenham capacidade econômica de traduzir essa preocupação numa atitude diante do balcão e fazer com que os varejistas e os fornecedores, entendendo que isso é uma tendência que vai se refletir no poder de compra, na opção de compra, entendam que eles precisam fazer com que os seus produtos sejam produzidos de maneira respeitosa ao meio ambiente. Vamos agora às notícias que foram destaque na economia. As vendas do comércio varejista da região metropolitana de São Paulo tiveram alta de 10,8% em junho em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a pesquisa conjuntural do comércio varejista realizada pela FEComércio. Esta é a primeira alta após um período de 9 meses, e em relação a maio, o aumento foi de 5,4%. O comércio automotivo, que até maio apresentava declínio, foi o setor que mais cresceu, marcando 14,4% sobre junho do ano passado. O setor de supermercados ficou logo atrás,
com alta de 12,2% em seu faturamento real em relação ao mesmo período de 2008, e acumula um crescimento de 5,6% no primeiro semestre. Das 8 atividades pesquisadas pela FEComércio, apenas 3 mostraram queda mensal no faturamento em junho: lojas de materiais de construção, o setor de imóveis e o segmento de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Em consequência dos resultados positivos apontados pela PCCV, o nível de empregos no varejo apresentou alta de acordo com a FEComércio. Segundo a análise da entidade, com dados do Ministério do Trabalho, o mês de junho terminou com um crescimento de 4,6% no nível de emprego em comparação a junho de 2008. No total, o varejo chegou a mais de 835 mil posições ocupadas com registro em carteira. Na comparação com o mês de maio, o acréscimo foi de 0,4%, o que representa mais de 3 mil novos empregos. Os setores de supermercados, comércio automotivo e de farmácias e perfumarias foram os que apresentaram o melhor desempenho, com acréscimos de 0,5%, 0,8% e 0,9% respectivamente. Você vai ver no próximo bloco da FEComércio TV. Uma entrevista com Eduardo Jorge, secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Nós voltamos já já.